Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira com Mano e De Paula atualizando as últimas do timão. Yuri Alberto, será que vai ficar de fora no domingo contra o Cruzeiro? E o Garro, hein? Será que vai entrar como titular? Ou será que o Dorival vai manter o mesmo time que ganhou do Cruzeiro na quarta-feira? Tudo nesse vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do timão. Nenhuma informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Scream for me, Corinthians! O time do De Paula, do Mano, da Lelê, das dívidas. E que tá na semi da Copa do Brasil, é verdade. Vem É o seguinte... Fala do time que é o orgulho do estado de São Paulo, seu bem. Orgulho de O time que é o orgulho. O time que é o orgulho. Chegou em último no Brasileiro. São Paulo. Em último no Brasileiro. Mano, eu disse. Orgulho do... Não, o último foi o Sport, seu nó cego. Não, ô Mano, trouxa dos paulistas, seu maluco. Falar um Não negócio pra importa. você. Pra quem não importa, é de São Paulo. Mirassol, Sexta do nosso força. amigo ali, e Corinthians Tô atrás do Santos. foram as salvações do ano no futebol paulista. Ah, é? Mirassol e Corinthians. bêbado. Mirassol pela Ele tá brilhante bêbado, campanha tá bêbado já. e o Corinthians por estar na semifinal. Tá bêbado. Nós estamos na atividade. Fala, seu Bento. Fala. Lá, aqui Eu tô arrepiado. o problema... Ô, De Paula, ó, Aldomir, o negócio é o seguinte, mano. Ó, sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Chapeuzinho. Olha que legal. Ó, mano. Fala, mano. Ô, De Paula, sabe o que é da hora, mano? Tamo devendo 3 bi. Transferbante sem Da conto. hora? Sabe? Atrasando premiação pra Deus todo mundo. Campeão paulista e finalista da Copa do Brasil. ai, meu Passo Deus disso. Finalista da Quando tá Copa pra do Brasil. fechar, isso é da hora. É nóis, irmão. Anota esse trecho. Marca esse trecho que ele falou que é finalista Ô, seu da Copa Bento, do Brasil. eu vou parafrasear Tomar um o passo, Domênico. tomar um passo, Eu vou irmão. Só depende de nós. Eu vou Zica, parafrasear o Domênico. Eu tô arrepiado. Ai, eu tô arrepiado. Fala. É Champions League, fala. O seguinte, Domênico é a trouxa, dúvida né, domingo fica por conta do Yuri Alberto, que reclamou com dores no pubis no último jogo. Ele Fora, fez ele fez um exame aí, mas o clube não informou o resultado dos exames realizados, nem divulgou imagens dele no CT hoje do Joaquim Grau. Então fez exames lá no São Paulo. Aí não precisa ver se ele tomou uma canetada também. Certo. Então, mas é o seguinte, então, não sei, hein? Tem um mistério aí se ele vai pro jogo ou não. O que você acha, mano, e De Paula? Se não tem ele, tem Guinegão, irmão. Ó, o árbitro... Revelação do Campeonato Brasileiro. Árbitro Revelação do jogo. Campeonato Brasileiro. Sim. Rodrigo José troféu Mesa Ferreira de Redonda. Lima. Eu descobri quem é esse cara. Ele foi, mano, esse árbitro aí foi o que deu aquele pênalti do Kaká no Internacional. Foi. Foi esse foi. cara que deu aquele pênalti lá, arrumou aquele pênalti lá no juiz, bom Beira-Rio. juiz. né? Ele foi um cara que uma Porra, vez no meu. jogo contra o Cruzeiro. Ele foi apitar Dá o Cruzeiro. licença, hein? Aí o Matheus Pereira foi reclamar com ele olhou o Matheus Pereira e falou: quem é você? Ele falou: Caramba, esse juiz Não, é ô, De cara Paula. é ruim, mano. Fraco pra E me apitar um jogo surpreende, desse. cara. É o que eu falei já no primeiro jogo, e eu repito, pra mim, o mesmo árbitro deveria apitar lá e deveria apitar cá. Pra mim, até inclusive pra manter critério, enfim, Concordo. eu acho que deveria ser o mesmo árbitro. Esse cara, Portugal, é uma baita de uma com você, porcaria também. É igual aquele Wilton Pereira, é outra tranqueira. Não, é mesmo. E Mas eles são Os ruins árbitros iguais. ridículos. Eles é são uma ruins iguais, mano. tranqueira, é uma tranqueira inexperiente. É um cara que não é pro tamanho do jogo. Dependendo de qualquer Sim. coisa. Agora, o seu Já Bento... passou, seu Ben? Já, Hã? Daquela passou, agora De eu Paula? passei a... Não, agora eu vou- você. Finalista Eu vou agora. dizer o que eu disse na transmissão antes do jogo, porque eu não sou engenheiro de obra pronta, não sou oportunista. Eu disse, Corinthians ganha lá e aqui. Nossa, que Eu indireta pra Lelê, hein? Eu Nossa, disse, é mesmo. eu disse, o Corinthians ganha lá e ganha E você aqui. não bebeu quando E eu falou isso. mantenho isso. Corinthians ganha na Mas Neoquímica não seria Arena de legal novo. uma final nos pênaltis Não, com o não, Cássio? não é nada legal. Com o Não tem Cássio nada de legal. em Nada de Itaquera, legal. imagina, que não Agora- seria Seria interessante. bom. Sai fora. Ô, A mano, audiência vai lá em cima, A Danilão. audiência vai lá em cima. agora, ô mano, nós temos ali uns... O departamento médico realmente tá agitado, né? O Yuri Alberto agora é dúvida, o Garro tá meia bomba, o Ranielli tava com bota ortopédica, acho difícil ir pro jogo. Sei não, hein, mano? Será que o Dorival vai manter o time que ele colocou pra jogar no Mineirão ou deve fazer alguma alteração? É por isso que é bom ter elenco, né, De Paula? Porque se você perde um titular aí importante, você tem quem supra dentro do próprio elenco. Claramente É o caso concordo do Flamengo, é o caso do Corinthians. Então o negócio é o seguinte. Cara, é muito Que absurdo. Olha, cara. Cara, que repertório de asneira no programa de hoje, velho. Pior que você vai falar o quê? Mas, o cara, ô, meu... Não, mas, ô, De Paula, eu acho que o importante, cara, independente de qualquer coisa, por exemplo, o Garro. O Garro, pra mim, é o cara mais inteligente que o Corinthians tem no meio campo. É o cara mais qualificado que o Corinthians tem no meio campo. É o cara mais cerebral. Ou cerebral, no caso, né? Não, Cerebral. Cerebral. Tem um moto, hein? Cerebral de cérebro. Mota! É, Mota.
Chamou Mota. Cerebral de cérebro. Então o negócio é o seguinte, ô De Paula. E não fez falta. Não fez falta, pasmem. Tendo ali o Bidon, mesmo não sendo a dele, e eu já critiquei inúmeras oportunidades do Bidon aí, por não conseguir jogar naquela função e nem uma outra do meio campo, mas ele conseguiu, cara, de fato, fazer uma baita de uma partida, assim como o Maicon também, que eu sou muito crítico, também fez um baita de um jogo. O Mateuzinho não precisa nem falar. O Gustavo Henrique também uma partida brilhante, o próprio André Ramalho foi bem. Então eu acho que nesse ponto, ô De Paulo, o próprio Martínez, que muitas vezes tem um QI de uma abóbora, fez uma partida brilhante em termos de marcação, ele anulando praticamente muitas vezes o Matheus Pereira ali mais próximo da área. Então nesse caso, eu acho que o que foi mais importante, De Paula, foi de fato a postura dos jogadores em campo e a entrega que eles tiveram. Independente de quem entre no domingo, se o Corinthians tiver a mesma postura que ele teve em Minas, ou seja, não jogar já vencendo, porque muitas vezes o erro do Corinthians é achar que o jogo tá ganho, construir uma vantagem, vou colocar ali o resultado embaixo do braço e vou chamar o Cruzeiro pra cima. Se fizer isso, tá lascado. Agora, se o Corinthians entrar empenhado, entendendo que o jogo tá 0-0, que a vantagem que foi construída em Minas, ela vai valer só depois do 90º minuto, o Corinthians tem tudo sim pra conseguir a classificação pra final, mas tem que respeitar o Cruzeiro e tem que jogar com seriedade. Deixa eu falar uma coisa pra você, eu não gosto de falar isso, mas eu sou obrigado a admitir. Não fala. Mas vou falar. O quê? Não, eu não gosto de falar. Fala que o Cruzeiro vai virar. Dói. Fala que o Cruzeiro vai virar. Já passou? Não, fala Ninguém, que não, calma. Ele foi, vai virar, não, fala. ele não, antes do jogo, ele foi o único cara que falou que a postura do Corinthians seria diferente e que seria desse jeito como foi o jogo. Eu não vi nenhum comentarista, nem o próprio corintiano. Eu vi muito comentarista corintiano dizendo se perder lá de entregou, sair vivo tá bom. O Mano foi o único cara que falou que a postura do Corinthians seria outra. E foi. Mas o Portuga também. Eu não lembro de ter falado. Ele falou assim, antes do jogo ele falou. Mas o Portuga. Mas Ele tá de parabéns. Mas o Portuga, eu quando bato na tecla, eu me sinto à vontade pra falar isso, sabe por quê? Eu não te ouvi. Eu me sinto à vontade pra falar isso, porque muitas vezes eu fui criticado aqui no programa, inclusive, quando eu falava que esse time podia dar mais. Eu falava, é um elenco vagabundo e que corre pra não chegar no Campeonato Brasileiro. Assim como na Sul-Americana fizeram por onde também ser eliminados. Eles quiseram focar no Campeonato Paulista, ganharam o Campeonato Paulista e quiseram focar na Copa do Brasil. Tanto que, Portuga, o Corinthians em 7 jogos na Copa do Brasil, ele tem 7 vitórias, 9 gols marcados e nenhum sofrido. E quando a gente apresenta um dado desse, um fato desse, não dá pra contestar a campanha do Corinthians na Copa do Brasil, inclusive eliminando o Palmeiras e ganhando a primeira partida do Cruzeiro dentro do Mineirão. Então é um elenco que no Campeonato Brasileiro correu pra não chegar assim. É um elenco com postura de elenco vagabundo. Só que na Copa do Brasil os caras estão dando sangue, estão dando a vida. E eu quero ver essa postura se repetir no domingo. Agora todo mundo fala do Dorival, né? Ô, Mano, só uma Mas coisinha. eu falei ontem, o Dorival, até um parênteses aí, que o Pedrinho não fez o programa ontem lá, ele também acho que não deve ter ouvido. Ô Pedrinho, pra mim, cara, o Dorival teve 100% de mérito, inclusive quando ele surpreende o Cruzeiro, que não tava esperando aquela postura agressiva do Corinthians aí até os 8 minutos do primeiro tempo, porque ali é teoricamente um momento crucial pro time da casa, dar um abafa no adversário. É meter aquela blitz, colocar o adversário no campo de defesa, tentar fazer 1-0 antes dos 10 minutos, pro estádio inflamar. Quando o Cruzeiro viu o Corinthians aí se impondo e criando praticamente 3 chances boas de gol até o 8º minuto, o Cruzeiro ficou em choque. O Cruzeiro ficou em choque porque ele não esperava aquela postura agressiva do Corinthians. E pra mim, isso, pra funcionar, tem que ser um time muito bem treinado. Além do treinador falar, do treinador falar, vai pra cima, não é ir pra cima e deixar a guarda baixa. Porque o Corinthians, em todos os momentos que ele foi pra cima do Cruzeiro até aquele 8º minuto, o Corinthians, sempre que o Cruzeiro tentou espetar um contra-ataque, o Corinthians estava bem postado defensivamente. Então não foi pra cima igual uma vaca louca se expondo defensivamente. Ô Maurício, mas peraí, duas coisas. Mérito do Dorival. É de se lembrar que quando o jogo tava 0-0, o Matheus Pereira teve a bola de jogo no pé. O goleiro do Corinthians foi na grande defesa, o goleiro do Corinthians, mérito do Corinthians. Outra coisa, vou dizer, se o Cruzeiro fizesse a atuação que fez quarta-feira contra o Flamengo, por exemplo, ou contra o Palmeiras e Boa Fase, ele sai do Mineirão com 3 ou 4 no lombo. O Corinthians, ele poderia ter vencido e acabado com a eliminatória já na ida. O Cruzeiro não jogou. O Corinthians teve uma chance com o Martínez de cabeça. E o Cássio salvou uma bola. O Cássio salvou. Depois teve o lance do Vitinho, em que ele dá uma caneta no Fabrício Bruno. Poderia ter vencido por mais cruzado pra fora. Opa, caneta lá no São Paulo, hein? Eu falei, tem muito mais chance. É uma esferográfica, no caso. Ô, mano, o Sgris vem falando no tempo de jogo, há uns 2 meses e pouco, que o Corinthians vinha preparando o trio Gin pra jogar essa semifinal, né? E não conseguiu, né? O Garro não tava em condições no último jogo e tal,
talvez agora jogue no final de semana. Você acha que o Garro já era, meu? Porque ele tem um problema crônico, né? Você acha que ele vai ter jeito pro ano que vem, mano? Ô, Danilão, de verdade, cara, quem tem problema crônico, o problema crônico, pra quem não tá familiarizado com o termo, é aquilo que não tem cura. Você trata, melhora, e depois piora e tem que ficar parado mais um tempo. O Garro, ele tem muita qualidade, Danilão, mas fisicamente é um jogador que vai ter que conviver com isso até o final da vida dele. Compensa ficar com ele? Ué, mas é o que tem, né, Danilo? Quem que vai fazer uma proposta hoje pro Garro, né? sendo que ele não é o titular absoluto? Se o Garro estivesse vivendo, por exemplo, o Arrascaeta tem um problema crônico no pubis também, que ele convive com isso há muito tempo. Então, esse ano foi o ano mais brilhante da carreira do Arrascaeta. Ele tratou, melhorou e tá jogando em alto nível. O Garro pode fazer a mesma coisa. É que talvez aí o joelho seja um pouco mais comprometedor do que o pubis, né? Não sei também, clinicamente falando. Mas, mano... Mas não dá pra desprezar o Garro, não. O Arrascaeta no ano passado, acho que ele ficou a reta final do campeonato de fora como desfalque pra tratar desse problema no pubis, pra voltar 100% em 2025. Tanto que ele nunca jogou nos últimos anos a quantidade de jogos que ele jogou esse ano. Pô, você vê o Arrascaeta fisicamente, nem parece o mesmo jogador das últimas temporadas. Se o Garro conseguisse ficar esse tempo parado, é que agora com a Copa do Brasil o Corinthians não dá condição pra isso, até porque o Paulista vai começar agora dia 11 já. Mas se ele conseguisse ficar aí pelo menos 1-2 meses parado pra tratar de fato desse problema do joelho, porque ele trata, aí o Corinthians começa uma sequência de derrotas, aí ele volta no desespero, então não tem tempo pra curar de fato desse problema no joelho. Tudo bem, como você falou, o joelho é um pouco mais complicado do que o pubis e é diferente. Mas, pô, se o cara fica um tempo parado, ele consegue ficar 100%. É que esse ano, Pedrinho, o Garro, ele chegou até ir pra Espanha, cara, pra fazer um tratamento alternativo lá. E ficou praticamente uns 2 meses sem jogar. Mas mesmo assim não surtiu tanto efeito, não. Porque vira e mexe, ele sente também esse joelho. Maurício, uma coisa que eu queria comentar com você que eu não conheci e realmente fiquei muito bem impressionado. Esse menino André que o Corinthians colocou no campo lá contra o Cruzeiro, o cara não pipocou em nenhum momento. Foi pra cima do Fabrício Bruno lá, pegou a bola. Era um touro, velho. Foi pra bola. Sim. Eu fiquei bem surpreendido. Você conhecia já, Maurício, esse jogador? Sim, Portugal, ele teve algumas aparições aí no Campeonato Brasileiro, eu não acompanhei ele na base não, mas todas as partidas que ele fez no Campeonato Brasileiro, ele foi muito bem. Inclusive ele se lesiona no Campeonato Brasileiro, muita gente dava até ele fora do campeonato já pela lesão que ele teve, se eu não me engano foi no tornozelo, o De Paula me corrige se eu tiver errado, mas ele volta e volta bem, cara. Esse moleque, Portugal, bom dele é que ele consegue fazer várias funções no meio campo. Ele tem jogado um pouco mais adiantado ali, talvez ali próximo ali dos atacantes, mas ele consegue fazer também uma saída de bola ali também. É um moleque que ele funciona muito bem aí, tanto jogando um pouco mais recuado ali numa função de segundo volante, até de terceiro homem de meio campo. Joga muito, André. Assim como o Kaique e o próprio o outro menino lá também, o Dieguinho. Não, o Dieguinho. São dois rabiscadores. Eu até achei que o Dorival iria colocar o André Luiz pra sair jogando por conta do meio-campo do Cruzeiro, né? Mas ele optou pelo Maicon e ele acertou, cara. Porque o Maicon, eu critico muito o Maicon. Tomou conta do jogo. Mas finalmente ele jogou bola. O que me preocupa é se ele vai manter a mesma intensidade jogando quarta e domingo, que o Maicon tem esse problema, né? Ele joga bem um jogo, depois vamos ver se ele vai aguentar. Mas se ele não aguentar, o André entra e dá conta do recado. O Corinthians tem pendurados, né, para uma eventual final, Rodrigo Garro e Mateuzinho. Aliás, o Mateuzinho que jogou pendurado, tendo o Arroio indo pra cima dele no primeiro tempo. Fez nada, graças a Deus. Tá mantido no time. O Mateuzinho não levou o terceiro cartão amarelo, né, mano? E ainda bem que o Dorival demorou, mas ele aboliu os 3 zagueiros, mano. Pelo amor de Deus, cara. Quando eu vi tática de merda. Quando eu vi a escalação, eu falei, puta, graças a Deus, cara. Ele aboliu os 3 zagueiros, finalmente. E aí o Corinthians jogou bola, cara. Sinceramente falando, quando ele jogou bola, dominou o Cruzeiro. E eu vou te falar, mano, os prognósticos são os melhores possíveis, hein? O Vasco ganhou do Fluminense, etc e tal. Aqueles que estavam jogados às traças aí na sarjeta, pelos senhores que estão aqui, todos aqui apostavam no Cruzeiro. No primeiro jogo já. Achava que ia acabar o jogo lá. Mas não acabou ainda, não acabou. Mas nós demos na cara de vocês. Nós demos na cara de vocês lá. Eu preciso te informar. Vitória do primeiro jogo. Mas eu preciso te informar o seguinte. O senhor é um homem inteligente. Vou falar que eu perdi agora? Não, o senhor é um homem inteligente. O senhor sabe que não é nós que falamos. Inclusive, por esse segundo jogo, se o senhor for nas casas de aposta,
O Cruzeiro paga menos que o Corinthians pela vitória. O Corinthians paga mais que o Cruzeiro. Não tem O problema Cruzeiro nenhum. continua favorito. Problema então nenhum. usa nós que falamos. Não tem problema Agora, é claro, nenhum. precisa mudar a postura. Tem problema Mas só pra nenhum. finalizar aí também, ô Sombra, só Por pra favor, dar a última por informação. Não, já foi, né? É que tem assunto, Sombra. O time tá em atividade. O Corinthians ele emitiu uma nota de repúdio aí com relação à decisão aí do Ministério Público, né? A sugestão do Ministério Público com relação à punição a Gaviões. E a federação, né, que propôs essa pena aí de mais um ano praticamente todo, a Gaviões fora dos estádios ali, sem camisas, sem bandeiras e sem instrumentos musicais. E vai haver uma reunião, eu não sei se é hoje mesmo, De Paula, ou se vai ser na próxima segunda, da torcida organizada aí dos Gaviões aí com o Ministério Público para tentar derrubar essa decisão desfavorável aí que impede a presença da torcida ali com seus instrumentos musicais, bandeiras e vestimentas, já valendo no jogo contra o Cruzeiro no domingo. Então, se não houver o encontro hoje, falaram para mim que ia acontecer. Agora eu não sei se de fato o Ministério Público viabilizou essa reunião aí com os torcedores, mas caso tenha acontecido, eu vou trazer informações em breve para ver se houve um desfecho favorável. Mas por enquanto está mantida a decisão aí da Gaviões está proibida aí durante um ano de entrar com instrumentos musicais, faixas, camisas e bandeiras, tá bom? Então é isso, Fel, cara. Nossa formação final do Mano aí foi hoje mesmo, essa reunião com o Ministério Público. Cara, é muito injusto, porque foi num jogo que nem era Corinthians e São Paulo. Os caras estavam voltando e sofreu uma emboscada da torcida do São Paulo. Engraçado que a torcida do São Paulo não vai sofrer punição, né? Muito engraçado, né, cara? É brincadeira. Daí a Federação Paulista tem a cara de pau de anunciar o Paulistão pegando o vídeo da Gaviões da Fiel, comemorando lá, fazendo a festa lá no Mineirão. É muita hipocrisia, né? Pelo amor de Deus, cara. Então é isso aí, o cara não tem nada garantido, tem nada ganho. A gente comemora porque é vitória, mano. Não tem essa. Aí aparece nos comentários aí os caras fiscais de comemoração. Não pode comemorar a vitória, tá proibido. Tem que ganhar e ficar quieto. Pelo amor de Deus, já é futebol, cara. É futebol. Tem que comemorar mesmo. Não tem nada ganho. Domingo vai ser mais jogo difícil pra caramba. Tô muito curioso pra saber a postura do Corinthians nos primeiros minutos. Se vai ser igual foi no Mineirão, encurralando o Cruzeiro, jogando pra trás ali o time dos caras, criando chances de gol nos primeiros minutos. Ou se vai ser uma postura de esperar os caras ficar encurralados, esperar o Cruzeiro atacar, mano. Não pode. Porque se a gente fizer 1-0 no primeiro tempo, não tomar, praticamente 2 pés na final, cara. Então vamos ter consciência, esperar que o Dorival não faça a cagada e tomara também que a gente tenha o Yuri Alberto no ataque pro domingo. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.